lendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra está muito boa. Abrantes, Mara Abrantes, sejam bem-vindos. Lúcia, seja bem-vinda. Linda Maestro, seja bem-vindo. Só um pouquinho de silêncio. Aqui, ó. Aqui no celular do Joel, aí escuta todo mundo vir para a live do Facebook. Você pode vir para a live do Facebook também, ok? Tanto Instagram como Facebook. Pastora Valusa, seja bem-vinda. Hugo, bem-vindo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Tina, bem-vindo, Tina. Quero agradecer a presença de todos e nesse momento nós queremos trazer uma palavra que ela seja realmente uma palavra de Deus para o seu coração, a qual Deus colocou no meu coração, está registrado em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 12 a 14. Esse texto, ele é muito importante e fala muito conosco nesses dias. Diz assim: se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome
se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, que Deus, ele nos relata aqui, porque foi logo após a construção do templo de Jerusalém. Salomão estava com uma situação de uma nação, para governar uma nação, mas ele não queria governar sozinho. Ele queria que Deus fosse o Senhor e estivesse no controle de todas as coisas e estivesse dando direção a ele. E foi nesse tempo que Deus, ele visitou Salomão à noite, depois de uma grande oferta que Salomão fez, de mais de 1000 bois, ofereceu holocausto, e Deus disse a Salomão que eu ouvi a tua oração. Só que Deus, ele sabia que o povo ia pecar, que o povo ia se desviar do mau caminho, e que a única forma que Deus, no tempo, encontrava, no mundo contemporâneo de Salomão, encontrou para trazer o povo de volta, era através desses sofrimentos. Porque se faltasse a chuva, o campo não ia produzir. E seria um tempo onde as pessoas elas iam passar a fome. É por isso que ele diz: se eu ordenar também ao gafanhoto, se eu encerrar o céu, se eu ordenar ao gafanhoto, consuma a terra. Então, o gafanhoto, quando ele vinha em 3 momentos, né? Ou em 3 tempos, que era o gafanhoto migrador, que ele vinha e comia as folhas das plantações. E logo depois vinha um outro nível de gafanhoto que comia as cascas, né, inclusive das árvores, de tudo que havia de verde. E o destruidor, que era um outro nível de gafanhoto, ele vinha e derrubava as plantações. E não haveria colheita nesses anos onde o gafanhoto destruísse a terra. E a outra forma era a peste. Então, quando você vai analisar sobre a peste, ela vai falar exatamente sobre doenças pulmonares. Por isso que eu falei que se aplica hoje nos nossos dias. Então, se Deus encerrar o céu e não houver chuva, o campo não vai produzir. Se ele enviar o gafanhoto, vai destruir a lavoura. Ou se ele mandar a peste, doenças pulmonares, onde as pessoas não conseguiriam respirar. Aí ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, havia uma condição para que as coisas voltassem ao normal. A primeira condição era que as pessoas tinham que se humilhar. Então, humilhar diante de Deus, as pessoas tinham que entender que só Ele poderia mudar a história, porque Ele causou a história, né? Ele causou não permitiu a chuva, Ele enviou os gafanhotos, ou Ele enviou a peste. Então Ele mesmo causou a situação, e só Ele poderia tirar, só Ele poderia realmente tirar aquele mal que se de repente Ele tivesse mandado. E aí ele diz: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, era a primeira condição para o povo voltar ao normal, né? A produzir e tal. A segunda condição era orar. A terceira condição é buscar a minha face. Então, esse buscar a face tem não é apenas buscar a face. E aí seria uma buscar a Deus
de verdade, né? De todo o coração, como diz a palavra. Porque se me buscar todo o coração, seria achado de vós do Senhor. Então, essa era a terceira condição, buscar a face de Deus. E a quarta condição, o povo teria que se converter do seu mau caminho. Então a conversão, ela é tipo assim, a pessoa está indo numa direção e volta-se para Deus. Essa era a condição. Ou seja, se vocês fizerem isso, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, trazendo para os dias de hoje, a chuva em Manaus não podemos dizer que está faltando, né? Gafanhotos também não tem para destruir a lavoura. No ano passado até tentaram, mas Deus não permitiu. E gafanhotos destruísse as lavouras do Amazonas, né, de Manaus. Então estamos bem, mas tem essa outra coisa. Se eu enviar a peste entre meu povo, e que é isso que o Brasil e o mundo está passando, inclusive o estado do Amazonas, Manaus, está muito afetada com essa situação da doença pulmonar. E se Deus permitiu que isso acontecesse, o que está acontecendo, só Ele pode tirar. Só Ele pode mudar a história. Mas para Deus mudar a história, Ele vai mudar na vida daquelas pessoas que entrarem na regra que a Bíblia ensina, que Deus recomenda. E primeira coisa, se você está acometido dessa enfermidade, dessa peste, uma doença pulmonar que é um mal que está assolando todo o mundo. Se você está acometido, então a sua família está acometida desse mal, existe uma regra, existe uma orientação divina para que a gente volte ao normal. Se o mundo inteiro não voltar, se o Brasil não voltar, se Manaus não voltar, se o estado do Amazonas não voltar ao normal, mas a sua vida pode voltar ao normal. A sua vida pessoal pode voltar ao normal junto com a sua família. Porque a regra é assim: se uma dessas coisas for acometido, o mundo, ou a nação, ou a cidade, ou a família, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, saber que só Deus pode livrar a mim e a você dessa pandemia. E orar a Deus é comunicar aquilo que nós estamos sofrendo, que nós estamos passando, dizer para Ele em oração e se tornar conhecido dEle aquilo que eu quero para mim e para a minha família. Buscar a face do Senhor, que é a terceira coisa que devemos fazer. Buscar a face do Senhor, buscar em verdade. Verdade, Senhor, eu preciso de Ti e eu entendo que Tu és o único Senhor e que pode afastar esse mal da minha vida, da minha família. E a quarta regra é se converter dos seus maus caminhos. Então, as pessoas que são cometidas desse mal é apenas para voltar para Deus. Volte para Deus. Analise, se policie, né? Dê um giro de 360 graus. Veja onde você está errando, onde você está pecando, que mal que você está cometendo, e volte para Deus. Volte hoje, volte agora. Em nome de Jesus, volte para o Senhor. Porque se você se converter no seu mau caminho, a Bíblia diz, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sarará a sua vida, vai trazer cura para a sua vida, para a sua família, para o seu povo, para os parentes de perto, para os parentes de longe, para os seus entes queridos, para as pessoas que lhe rodeiam, para as pessoas que amam você, que você ama também. Se você se converter, essas pessoas poderão ser abençoadas através da sua vida, da sua conversão, da sua oração
e porque você se humilhou a Deus e buscou Ele como Senhor da sua vida e da sua história, Ele vai mudar, porque Ele prometeu. Então essa é a nossa palavra, que todas as famílias possam entender que só o Senhor é Deus e não há outro. Ele é que cura a nossa alma, cura as nossas doenças, as nossas enfermidades. É o que a Bíblia diz. Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Isaías 53 fala sobre isso, e o Senhor Jesus cumpriu todas essas profecias legitimamente, morreu e ressuscitou para nos dar a vida e vida em abundância. Então ele pode, por legitimidade, dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter em seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Quero orar nessa hora por todas as famílias, nesse Shabat, orar por todos os nossos irmãos, por aqueles que estão acometidos de enfermidades, de doenças, por esses vírus, e nós queremos orar nessa hora por todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós queremos nessa hora nos apresentar diante do Senhor como homem que maneja bem a palavra da verdade e que não tem de que se envergonhar. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, nós queremos declarar o que diz a Tua palavra aqui, nos humilhar diante do Senhor e entender que só o Senhor é Deus, capaz, ó Deus, de retirar do mundo, retirar do Brasil, retirar do estado do Amazonas, de Manaus, ó Deus, esse espírito de morte. E aqui nós queremos, nessa oração, nós queremos buscar a Tua face, porque quando olhamos para o Senhor, nós somos curados. Assim como a serpente foi levantada no deserto, para que todos aqueles que olhassem para elas fossem curados das suas enfermidades, assim o Senhor Jesus foi levantado na cruz, para que quando nós olhássemos para Ele, nós pudéssemos ser curados também da nossa doença, da nossa enfermidade. E estamos buscando a Tua face porque sabemos que só o Senhor pode fazer isso. E se nós nos convertermos nos nossos maus caminhos, nisso eu quero interceder, ó Deus, pelo estado do Amazonas, pelo governo do estado do Amazonas, pelo município do estado do Amazonas. Ó Deus, quero me arrepender pelo pecado do estado, pelo pecado da nossa cidade, pelo pecado do nosso estado. E quero me arrepender, Senhor Deus, pelos homens maus e sanguinários, pelos homens sem escrúpulos, ó Deus, que têm governado sobre nós e governado sobre o mundo. Mas eu me refiro ao estado do Amazonas. E a Tua palavra diz que nós nos arrependermos, então eu me arrependo por eles, por todos os governantes, por todas as autoridades dessa cidade, pelas autoridades civis, militares, eclesiásticas. Eu me arrependo, Senhor Deus, para que o Senhor cumpra a Tua palavra, que diz: então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor permita que esse vírus de maldito, ó Deus, a Covid-19, saia do nosso território, bata e retira do nosso território, da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, dos hospitais, em nome de Jesus, meu Deus, e que o Teu povo possa respirar, porque o Senhor nos dá o oxigênio de graça, e o Senhor nos dá o direito de respirar. A Tua palavra diz que em Ti nós nos movemos, existimos e respiramos. Então é nessa hora que nós queremos nos apoderar
da tua palavra para abençoar o estado do Amazonas, abençoar, ó Deus, os profissionais da saúde, abençoar as autoridades militares, para que, Senhor Deus, esse mal saia, que o Senhor nos livre de incidentes, acidentes, de tragédias, de fatalidades, de roubos, de furtos e tudo aquilo que possa representar perda, meu Pai, para as famílias de Manaus e do estado do Amazonas. Oro também, Senhor Deus, por todas as famílias, meus familiares, os familiares da minha esposa, ó Deus, todos nós de casa, oramos pelos familiares, a fim de que o Teu nome seja glorificado e essas pessoas sejam livres, ó Deus, desse vírus. Nós oramos pelos nossos irmãos da igreja, todos os nossos irmãos, 12.144, 1728. Nós oramos, Senhor Deus, e pedimos a Tua bênção da cura, da libertação, a bênção da paz, da saúde e da prosperidade. Assim nós declaramos a bênção, Senhor Deus, sobre a vida deles, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém.